Como eu e você sabemos, o Brasil é o país tropical e dentre todas as nossas qualidades, tem duas coisas em que nós sempre nos destacamos do resto do mundo: o futebol da Alemanha e a bandidagem. Tadinho, caralho. E juntando esses dois talentos, só poderia resultar em uma história digna de roteiro de uma pornochanchada: o roubo da taça Jules Rimet. Jules Rimet foi o presidente da FIFA durante os anos de 1921 a 1954. E por iniciativa dele, a primeira Copa do Mundo foi disputada em 1930. E para homenagear o cara, em 1946 o troféu da competição passou a levar o nome dele. Desde então, a Jules Rimet passou a ser a taça mais cobiçada pelas seleções dos países na época. E ficou convencionado que o campeão da Copa do Mundo passaria 4 anos com a taça lá no seu país até a realização do próximo campeonato. E também ficou convencionado que quem ganhasse 3 Copas do Mundo levaria o prêmio definitivamente para sua casa. E adivinha quem foi o primeiro tricampeão? Mas antes do glorioso feito pela seleção canarinho, em 1966, o campeão foi a seleção inglesa e, como convencionado, eles levaram a taça para casa. E lá ela foi roubada pela primeira vez, mas foi recuperada logo em seguida. E o grande herói por essa façanha em recuperar a taça foi um cãozinho chamado Picles. E obviamente que esse roubo teve uma grande repercussão mundial e teve até um assessor da CBD, a antiga Confederação Brasileira de Desportos, que disse que isso era um sacrilégio que jamais aconteceria no Brasil, afinal de contas aqui até os ladrões gostavam de futebol. Lê do engano, meu brother. Em 1970, o Esquadrão Canarinho, comandado por Pelé, Tostão, Rivelino, Jairzinho e mais uma porrada de craques, colocou o mundo inteiro para dançar lá no México com um futebol de encher os olhos, um futebol maravilhoso, e trouxe então a tão sonhada taça Jules Rimet aqui para o Brasil. Que alegria! A taça então encontrou o seu lar definitivo aqui no Brasil, lá na Rua da Alfândega, no Rio de Janeiro, aonde era a sede da CBF na época. E lá ela permaneceu até o dia 19 de dezembro de 1983, a noite em que ela foi surrupiada. No período que ela esteve exposta na sede da CBF, ela foi apreciada por vários chefes de estados, várias pessoas importantes, celebridades, pessoas importantes do mundo do futebol e também por um cara chamado Sérgio Pereira Aires, mas que era conhecido como Sérgio Peralta. O Sérgio Peralta estava sempre ali na sede da CBF, afinal de contas ele dizia que ele era um representante do Clube Atlético Mineiro, coisa que o clube sempre negou. Como ele sempre estava ali pela sede da CBF, ele teve acesso a algumas informações privilegiadas, como a fraca moldura que envolvia o lugar ali onde estava a taça, e também ele teve acesso a uma outra informação de um erro muito tosco de segurança ali do pessoal da CBF. A taça original estava exposta para o público, enquanto uma réplica estava guardada no cofre. Vai entender. E de posse dessas informações, ele passou a bolar um esquema para colocar em prática um plano mirabolante, que era o roubo da taça Jules Rimet. Para que o plano dele fosse colocado em prática, ele passou a selecionar algumas pessoas para que ajudasse ele. E foi lá nos bares da Lapa, zona boêmia do Rio de Janeiro, que ele começou a fazer alguns primeiros contatos. E o primeiro nome que veio à cabeça do Sérgio Peralta foi do Antônio Seta, que era conhecido como Broa. Com uma extensa ficha criminal, o Bro ele era considerado um dos maiores arrombadores do Rio de Janeiro, mas ele declinou do convite do Peralta, afinal de contas ele tinha uma relação muito estreita com a seleção brasileira, ele adorava futebol, tinha um grande respeito pela seleção, inclusive ele sofreu um infarto durante a final da Copa de 70. E com a negativa do Bro, o jeito era encontrar um outro parceiro. E foi aí que o Francisco José Rocha Rivera, que era conhecido como Chico Barba, e o José Luiz Vieira da Silva, que era o Luiz Bigode, foram convidados para o plano. Casou, né? Barba e Bigode. O Chico Barba era um policial civil que estava afastado, ele era acusado de ter participado do roubo de uma metralhadora, e o Luiz Bigode era um decorador de festas, mas era um amigo de longa data do Peralta, e ele também fazia alguns rolinhos com ouro. Com o time formado, era hora do Sérgio Peralta entrar em campo, e foi na noite de 19 de dezembro de 1983 que o plano de Sérgio Peralta começou a ser executado. Se passando por um repórter da Gazeta de Esportes da Paraíba,
O Chico Barbudo foi até o prédio da CBF com a desculpa de que queria falar com o presidente da confederação. Ao receber uma resposta negativa da secretária da instituição, ele aproveitou para dar uma voltinha ali pelo prédio para conhecer melhor o lugar onde eles iriam executar o plano deles. E aí lá ele descobriu um lugar bem legal para ele se esconder. Ele voltou então ao prédio na noite de 19 de dezembro de 83, acompanhado do Luiz Bigode, e lá eles renderam o segurança que estava de plantão na noite. Eles foram então até a sala onde estavam as taças, tiraram aquela moldura que era bem frágil e roubaram 4 taças, entre elas a mais importante, a Jules Rimet. No dia seguinte, o mundo inteiro tomou conhecimento do roubo da taça Jules Rimet e a repercussão da imprensa foi massiva. E assim que soube da história do roubo da taça, o Broa lembrou do convite que o Sérgio Peralta havia feito a ele, então ele resolveu contar essa história para um amigo de baralho dele, que era tenente da Polícia Militar do Rio de Janeiro. Inicialmente, a história contada pelo Broa não foi levada muito a sério pelas autoridades policiais. Afinal de contas, a Polícia Federal já tinha alguns suspeitos em mãos. Só que quando eles não conseguiram comprovar a participação desses suspeitos, é que eles começaram a prestar atenção na história do Broa e resolveram investigar a fundo. Foi então que o Sérgio Peralta e seus 2 comparsas, o Chico Barbudo e o Luiz Bigode, foram presos, e através do depoimento deles é que eles conseguiram chegar em quem foi o verdadeiro receptador da taça, um argentino chamado Juan Carlos Hernández. Então, os 4 foram presos, mas antes deles serem julgados, os 4 fugiram. E depois desses anos de fuga, cada um foi tendo um fim mais trágico que o outro. O Broa, que era a principal testemunha do caso, morreu no acidente de carro quando ele se dirigia para uma audiência do caso. Já o Chico Barbudo foi assassinado com 5 tiros em 1989. E o Luiz Bigode foi preso em 1995 e cumpriu só 3 anos de prisão. Já o receptador da taça, o argentino Juan Carlos Hernández, foi preso em 1998 em uma estação rodoviária aqui em São Paulo, com 8 quilos de cocaína. Ele passou 8 anos preso por conta da cocaína, mas não cumpriu um dia sequer por conta do crime contra a Jules Rimet. E o mandante do crime, o Sérgio Peralta, nunca pagou pelo crime e morreu em 2003. E a taça? Bom, a taça foi derretida e provavelmente virou correntinha.